Irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série Sereis Minhas Testemunhas. E o tema de hoje, o poder para testemunhar. É um tema que eu amo bastante. Falar sobre o poder do Senhor é algo que tem cativado o meu coração, não só meu, mas toda a minha família. Nós acreditamos que uma igreja dos últimos dias é uma igreja que vai ser empoderada por esse poder. É uma igreja que vai caminhar sobre o poder do Senhor. Uma igreja pela qual os sinais e maravilhas, elas vão acompanhá-las. E eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Atos 1:8. Diz assim a palavra do Senhor através do evangelista Lucas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, soberano Pai, nós pedimos para que a Tua palavra afete os nossos corações nessa noite. Possamos sair daqui cheios do Teu poder. Os nossos corações transbordando de alegria e temor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele convoca os seus discípulos. E ele deixa uma promessa sobre esses discípulos. Que promessa é essa? Que antes é que ele derramaria o seu poder. Que ele capacitaria os seus discípulos para serem suas testemunhas. Para testemunhar tudo aquilo que eles viram e ouviram a respeito desse Deus soberano, desse Deus ressurreto. E é interessante que quando a gente olha para a narrativa aqui de Lucas, o cenário não parece tão propício quanto nós olhamos, né? Às vezes a gente olha para o cenário aqui, a gente vê algo muito belo, de fato, existia beleza nisso daqui. Mas, naquele momento, existia uma preocupação dos seus discípulos. Porque era o último momento do Senhor ali com eles. Era o último momento antes da ascensão de Jesus aos seus discípulos. E vamos ser sinceros, os discípulos passaram alguns anos com Jesus e existia um amor, existia algo que preenchia o coração deles na convivência com Jesus. E é interessante nós pensarmos isso, porque todos nós temos um ente querido, todos nós temos alguém que amamos. E a despedida, às vezes, nunca é legal, né? Eu, particularmente, quando vou visitar minha família ao Rio de Janeiro, a despedida é um pouco sentimental ali, você fica com o seu coração apertado, vou deixar a comida de mamãe de lado, a coisa boa, né? Porque a gente é muito tempo longe, distante. Jesus não fez isso com os discípulos, tá? Mas você sente isso. Você sente esse pesar, esse pesar bom, sabe? Não é algo ruim. Mas é interessante que mediante, mesmo esses discípulos, sabendo de tudo isso, eles caminhavam sobre uma certeza. Que esse Jesus que foi assunto aos céus, deixou para eles uma promessa. Que eles seriam cheios do poder do Senhor.
e se tornariam testemunha do Deus Altíssimo. Testemunha, cheia do poder do Senhor. E é interessante porque para Jesus afirmar a sua autoridade universal e exercer essa autoridade, essa promessa precisava ser cumprida no meio dos discípulos. Para que os discípulos fossem enviados até os confins da terra, Jesus precisava ser assunto aos céus. Essa palavra precisava se cumprir e ela se cumpriu, para a glória de Deus. E é interessante, perceber que antes deles serem comissionados, eles precisariam desse revestimento de poder. Porque antes eles presenciavam sobre os feitos de Jesus. Agora eles vão presenciar, vão testemunhar não só sobre esses feitos de Jesus, não só sobre os milagres de Jesus, mas também daquilo que eles receberam do Senhor, num lugar de espera. Um lugar de espera. O Senhor veio, repousou o seu poder sobre os discípulos. E a palavra aqui, poder, eu gosto muito da definição de Colin Brown, desculpa o meu inglês. Colin Brown. Ele define esse poder como uma capacitação. Ele define esse poder como equipamento, uma autorização. Naquele momento que o Senhor desceu sobre o Espírito Santo, eles foram equipados, eles foram autorizados, eles foram selados pela promessa que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre eles. E é interessante que isso significa que o revestimento do Espírito Santo viria sobre os discípulos, também um poder capacitador, que seria o quê? Uma ferramenta necessária para o testemunho do reino de Deus entre todos os povos da terra. A descida do Espírito Santo inaugura um novo tempo. Agora a igreja começa a crescer, começa a caminhar, e o olhar da sua igreja não é mais um olhar para aquele momento em Jerusalém, mas para os confins da terra, para todos os lugares ao redor. E é interessante que esse poder capacitador não revestiu somente os apóstolos. Lucas, ele relata isso em Atos. Inúmeras pessoas foram cheias do Espírito Santo e se tornaram testemunhas do Senhor. Quando Pedro, aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, a palavra fala que Pedro estava cheio da sua autoridade, testemunhou sobre esse evangelho. 3.000 almas se converteram, 3.000 almas foram acrescentadas ao reino do Senhor. 3.000 almas foram acrescentadas ao reino do Senhor. Agora, os cristãos não mais testemunhavam somente pelo poder os cristãos agora podem testemunhar pelo poder do Espírito, que gerava o quê? Uma capacitação. Que essa capacitação aos que temiam a Deus, na proclamação, não mais em palavra, mas em poder. É interessante, irmãos, que esse poder aqui não depende de mim e de você. Esse poder aqui não depende da minha e da sua capacitação. Não depende de eu ser uma pessoa que tem uma boa oratória. Não depende somente de eu ser uma pessoa muito boa em comunicar. Esse poder aqui, capacitador, é um presente de Deus dado à sua igreja. É um presente de Deus dado a mim e a você, como um mandamento, de que a partir
desse momento, a igreja iria nascer, o evangelho iria se expandir sobre toda a terra. Não depende mais de mim, não depende de mim e de você, mas essa responsabilidade é do próprio Deus, irmãos. É interessante que uma vez, muitos anos atrás, eu me deparei com um senhor chamado seu Belarmino. Um senhor muito humilde, lá no Médio Solimões. E eu sentei para conversar com esse senhor, e eu super empolgado, né, meus primeiros anos em missões, ali com todo fervor, e eu perguntei, seu Belarmino, santo homem de Deus, seu Belarmino, como que você fez para chegar aqui? Como que foi a sua vida, a sua trajetória? Aquele irmão não tinha oratória nenhuma, era um senhor de muita idade já, e ele chegou para mim e disse, irmão, eu conheci o evangelho, e nasci aqui nesse lugar. Conheci o evangelho através do meu pai. E nasci aqui nesse lugar. E a partir do momento que eu conheci o evangelho, eu comecei a remar mais de 2 dias para pregar o evangelho. Senhor, nós precisamos de homens assim nesses dias. Esse Senhor, ele remava 2 dias com o intuito de pregar o evangelho. Só alguém que foi marcado pelo poder do Espírito Santo é capaz de remar 2 dias para fazer a vontade do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos testemunhar sobre esse evangelho que marcou as nossas vidas, sobre esse poder capacitador que não ficou somente nos discípulos, que é estendido à sua igreja, é estendido a mim e a você. O nosso pastor Aldair tem uma fala que eu acho muito interessante, ele diz assim, um testemunho eficiente só pode ser levado a concretizar e efetivar onde o Espírito estiver presente. E onde o Espírito está presente, sempre haverá um testemunho eficiente. Nós precisamos ser uma igreja destemida, uma igreja que evidencia, uma igreja cheia do Espírito Santo, que testemunha Cristo. Esse irmão Belarmino, ele não tinha metade da nossa oratória, não tinha metade do nosso conhecimento, mas ele tinha dentro do seu coração uma chama acesa pelo Senhor, e isso era o suficiente para ele doar a vida dele. Como tem sido a nossa trajetória diante de Deus? Qual tem sido a resposta que você tem dado ao Senhor nesses dias? Será que você tem coragem o suficiente para pelo menos chegar perto dessa vida desse irmão aqui? Porque quando eu penso nisso, meus irmãos, um burburinho ele se forma dentro do meu coração, e eu percebo o quanto eu preciso melhorar, eu percebo o quanto eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aqui em Pentecoste, a ascensão de Jesus inaugura um novo templo para a igreja. Agora, nós não testemunharemos mais como os discípulos testemunharam dos seus feitos, dos seus milagres, mas também nós vamos testemunhar das evidências do Senhor, daquilo que Ele derramou sobre mim e sobre você. Nós precisamos ser uma igreja que testemunha o Senhor em poder. Uma igreja que testemunha o Senhor em poder. Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões.
Essa é uma igreja que testemunha no poder. Para alguns, essa profecia se cumpriu na sua totalidade, outros em parte. Eu não me importo muito com isso, de verdade. O que eu me importo é que os sinais do Senhor Jesus, que essa palavra se cumpre sobre nós, que essa palavra faça sentido dentro do meu e do seu coração. Por isso nós precisamos ser uma igreja que testemunha. Uma igreja que testemunha ao Senhor. E é interessante que Atos, o termo testemunhar, ele tem um duplo significado. E se refere à pessoa que presenciou um ato ou um acontecimento. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ser uma testemunha ocular de algo nesse sentido. E ser uma testemunha ocular, e você vai ali, você é chamado para depor sobre aquilo que você viu. Se você teve essa experiência, provavelmente o escrivão ou o delegado, essa pessoa responsável a te ouvir, ela vai falar algo. Meu irmão, se atente ao que você viu. Se atente ao que você viu, não aquilo que você acha. A igreja que testemunha é uma igreja que fala sobre aquilo que ela viu. Ela evidencia o poder de Deus sobre você, sobre nós. Os apóstolos e todos que acompanharam as obras de Jesus foram testemunhas oculares. Eles viram sua morte e a sua ressurreição e agora experimentam desse poder que estava sobre eles. Outro ponto é a pessoa que apresenta um testemunho no qual defendeu ou promove uma causa. Aqui esse cenário, Judas Iscariote, ele precisava trair o Jesus e os discípulos se reúnem e a palavra fala que eles tiraram sorte ali para escolher Matias como seu sucessor, como seu substituto. Mas se você for ler antes, a palavra fala que eles oraram. Eles oraram. E tiveram a convicção que Matias seria o substituto. Mas essa testemunha ocular precisava ser alguém que testemunhou sobre os fatos e os feitos de Jesus. Alguém que caminhou com Jesus. E Matias foi esse homem que caminhou desde o batismo de João com Jesus, antes de Jesus ser assunto aos céus. Então, meus irmãos, os discípulos, eles eram essas testemunhas oculares. E também as testemunhas não oculares, que só eu e somos você, a igreja do Senhor Jesus. E é interessante que essas testemunhas se aplica a Paulo. No sentido mais restrito da palavra ali, a palavra testemunhar se aplica ao exemplo de Paulo e Barnabé. Atos 13, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo é indagado naquele momento ali e ele diz o quê? Que ele pregava e testemunhava sobre as boas novas de Jesus. Os 12 apóstolos no Pentecoste foram as verdadeiras testemunhas oculares de Jesus. Mas a graça nisso tudo, meus irmãos, que nós não somos essa testemunha ocular. Mas em João 1 diz que os discípulos e os irmãos que foram afetados por esse poder do Espírito Santo, eles pregavam cheios do Espírito e começaram a proclamar as boas novas em Jerusalém. E qual é a beleza de tudo isso? A beleza é que isso se aplica a nós, a igreja dos últimos dias.
Em João 20, 29, Jesus diz a Tomé: porque me viste, credes, mas bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados, meus irmãos. Nós somos bem-aventurados porque fomos alcançados por esse poder. Nós não presenciamos os milagres de Jesus, mas hoje somos testemunhas espirituais, somos testemunhas que confessam esse Deus grande, esse Deus soberano, esse Deus criador de todas as coisas, que me marcou e te marcou. Nós precisamos ser uma igreja que testemunha, uma igreja que evidencia. E um dos aspectos de uma igreja que testemunha é essa evidência. Nós fomos alcançados pelo esse poder e nós precisamos evidenciar dele. Apesar de não virmos o Senhor pessoalmente, mas nós recebemos esse poder por intermédio do Espírito Santo. E esse poder precisa deixar marcas profundas e duradouras dentro de mim e de você, dentro da nossa alma. É esse poder que revela Cristo em nós e através de nós. É esse poder que nos dá autonomia, esse poder que nos dá autoridade. É por conta disso que somos feridos e marcados pela essa revelação, por intermédio do Espírito Santo. O que acontece com Paulo aqui? Na conversão de Paulo, jovem Estevão, antes da conversão, jovem Estevão, eu costumo dizer que Estevão era o cara que era o cara da logística, o cara da ação social, o jovem que foi escolhido para, diante da expansão do Evangelho ali em Atos, diante dos poderes e milagres, das necessidades dos irmãos e do povo ali, Deus levanta Estevão para cuidar de tudo isso. Estevão, de uma forma destemida, prega o Evangelho, se torna um mártir. E Paulo presencia toda essa cena. É interessante que na morte de Estevão, os céus se abrem. As vestes de Estevão caem perante Paulo. Os olhos de Paulo são abertos, meus irmãos. Os olhos daquele homem são abertos e a partir daquele momento ele deixa de ser um perseguidor e se torna um perseguido. Nós precisamos ser uma igreja que experimenta o poder de Deus de forma tão próxima e visível, assim como esses homens experimentaram. Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Uma pessoa a se destacar nesse ambiente precisa ser o Senhor Jesus. Uma igreja que deseja ver Pentecoste é uma igreja que não fala de si mesmo, é uma igreja que compartilha as evidências do Senhor Jesus. Não as nossas evidências, mas as evidências do Senhor Jesus. Interessante que quando eu era mais jovem, eu estava noivo da Débora, gastei toda a minha rescisão, morava no Rio, e fui comprar uma passagem para visitar a Débora. A gente era noivo, se eu não me engano, continuo amando a minha esposa até hoje, claro. E eu me lembro que ao comprar a passagem, subindo a minha rua, São Gonçalo, quem não conhece, Califórnia brasileira, tá?
melhor cidade do Rio de Janeiro. E chegando e subindo a minha rua, eu me deparo com um rapaz, me chama, estava eu e um amigo meu, me chama para ajudar ele a trocar um pneu de um carro. E nós fomos ali trocar o pneu do carro daquele rapaz. E no final que nós trocamos o pneu do carro daquele rapaz, ele chega para mim e para o meu amigo e diz assim: meu irmão, o que eu posso te dar? E automaticamente eu olhei para o meu amigo, olhamos para eles, e aquele rapaz estava com o joelho super inchado. Não, nós não queremos o seu dinheiro, mas a gente pode orar por você? Nós oramos pela cura daquele joelho daquele rapaz. Uma igreja que evidencia é uma igreja que precisa estar atenta ao mover do Espírito Santo. Uma igreja que evidencia é uma igreja que não pode perder oportunidades de manifestar a glória do Senhor. Nós precisamos ser também uma igreja que compartilha. Como cristãos temos essa ordenância de anunciar as boas novas do Evangelho, ao qual me alcançou e te alcançou. É uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Pregar, compartilhar essa palavra de Deus é uma ordem. E não é ordem só para o pastor missionário, meus irmãos, é uma ordem para toda a igreja, todo aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus. Ele precisa carregar consigo a responsabilidade de proclamar esse evangelho, de proclamar as boas novas, de proclamar as evidências do Senhor, as ordenanças do Senhor Jesus. Como eu falei, não é mais uma sugestão, isso é uma ordem. O Senhor virá quando o evangelho do reino for pregado em todas as etnias da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode descansar enquanto todas as etnias da terra forem alcançadas por esse evangelho. E a pergunta que eu te faço nessa noite: o que eu e você temos cooperado para o avanço desse evangelho nos últimos dias? Qual tem sido o ardor do seu coração? Será que você tem sido uma igreja autocentrada? Uma igreja que olha para si mesmo? Uma igreja que fala de si mesmo? Mas uma igreja que não consegue olhar para o outro lado da rua? A promessa foi dada à igreja que ele derramaria o seu poder, e a partir disso, meus irmãos, os nossos olhares estão para os confins da terra. O olhar da igreja precisa estar para os confins da terra. O olhar da igreja precisa estar para o perto, mas também para o longe. O olhar da igreja precisa estar para os necessitados. O olhar da igreja precisa estar para as pessoas que precisam desse evangelho, desse poder que você recebeu. Esse evangelho no grego, iangeio terteu, o evangelho do poder de Deus, que invade, toma o meu coração e o teu coração. Nós não podemos ser uma igreja enclausurada, uma igreja engessada, uma igreja que compartilha do seu culto público, mas a sua vida ordinária é pífia, é fraca. A sua vida ordinária não glorifica a Deus. A sua vida, o seu olhar diário não é para a glória de Deus. Nós precisamos deixar de pensar em nós mesmos, de deixar de falar mais de nós e falar mais de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja, não podemos ser uma igreja fechada nas nossas atividades locais. Uma igreja não pode, como eu falei, ela não pode ser enclausurada. Ela precisa sair da especulação teológica e olhar para os campos missionários. Ser uma igreja
destemida, cheia do poder do Senhor Jesus. Uma igreja que revela Cristo, que compartilha esse evangelho. Esse presente. Atos 1 diz que esses irmãos permaneceram nesse lugar, meus irmãos. E eu gostei do trocadilho que o Caio fez, que nesse lugar esses irmãos iam receber um presente, exatamente isso. O poder do Espírito Santo é um presente do Senhor para a igreja na terra. Você já percebeu isso? Que agora você tem um parceiro, o Espírito Santo, que é Deus. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele deixou o Espírito Santo, alguém que ia interceder por mim e por você. Deixou para a gente um cara, um parceiro. E que parceiro bom é esse, hein, meus irmãos? Um parceiro confiável. Não é verdade? Então precisamos sair da nossa zona de conforto. Começarmos a proclamar esse evangelho com poder, com graça, com amor, com temor ao Senhor. Vocês sabiam que na nossa região amazônica, na bacia amazônica, existe mais de 1 milhão de pessoas ainda que não têm, de comunidades ribeirinhas que não têm a presença de uma igreja e nem a presença de um missionário? Mais de 1 milhão de pessoas na bacia amazônica precisam de uma igreja empoderada, precisam de uma igreja cheia do poder do Senhor. Mais de 800 assentamentos ciganos precisam desse evangelho, precisam de uma igreja destemida, uma igreja que encarna o poder de Deus. O poder de Deus não é para o nosso deleite, mas é para a glória dele. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem perceber aonde nós estamos inseridos na história? Ou será que no meio de tudo isso você se sente distante? E se você se sente distante dessa história que o próprio Deus construiu para a sua igreja, eu quero chamar a sua atenção a você botar os seus olhos, fitar os seus olhos novamente no Senhor, pedir para que Ele renove o seu interior, para que Ele te traga entendimento completo e necessário que você precisa para evangelizar, para que você precisa para pregar as boas novas do Senhor, irmãos. Precisamos ser uma igreja que evidencia e testemunha os feitos do Senhor. E também precisamos ser uma igreja martírica, uma igreja que compartilha de forma martírica. E a palavra testemunha aqui significa mártires no seu original, significa mártires. Aí o testemunho significa mártir. Uma igreja precisa do poder para morrer para si mesmo. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, cristãos são perseguidos. E no meio da perseguição, o que é mais belo é que a igreja do Senhor continua crescendo. As igrejas chamadas underground na China continuam crescendo. Enquanto nós temos acesso à Bíblia completa, esses irmãos vão para dentro de uma caverna para adorar o Senhor em sussurro, para não serem descobertos e nem perseguidos. Mas sabe o que é mais interessante? Que a igreja avança, que a igreja continua avançando, assim como ela avançou em Pentecoste, no meio da dispersação, no meio da perseguição. A palavra fala que os discípulos caminhavam em poder
testemunhando do Senhor Jesus. A perseguição não era mais algo que tirava esses irmãos do foco. A perseguição não era algo que fazia eles desistirem. Pelo contrário, a perseguição os motivava, assim como motiva até hoje vários países, várias pessoas em perseguição na face da terra. Essa mesma convicção vem sobre essas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Nós precisamos ser cartas vivas. Nós precisamos ser uma igreja que evidencia, que testemunha Jesus com as nossas ações, com as nossas práticas de vida, encarnando esse evangelho, que vive a palavra que prega, que vive essa palavra que prega, meus irmãos. Sabe o que é interessante aqui? Que esses irmãos, eles tinham a convicção que mesmo que eles morressem, aquilo que eles carregavam, o evangelho, ninguém era capaz de matar. Os seus corpos físicos poderiam vir a ruínas, mas a convicção do evangelho e a convicção que eles tinham sobre o evangelho, isso ninguém poderia tirar deles. Isso não poderia, nenhum homem até hoje na história vai fazer isso. Porque o evangelho nunca vai morrer. E qual tem sido a nossa convicção? Será que temos compartilhado o Senhor? E ser mártires, meu irmão, entenda isso, não é somente você morrer, mas você ter uma consciência que mesmo que a morte, que você se depare com a morte, nada disso substitui o poder operante de Deus na sua vida. A igreja dos últimos dias vão ser uma igreja que testemunha as evidências do Senhor de uma forma martírica. E a pergunta que eu faço a você nessa noite, e eu faço a mim mesmo, será que estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para essa perseguição que bate à porta? Você sabe por quê? Muitas das vezes nós não temos essa consciência, porque a nossa relação com esse Deus eterno ainda é uma relação distante, não é uma relação profunda. Quer ver um exemplo disso? Em algum momento você se depara com alguém no sinal, pedindo uma comida, pedindo dinheiro, e o seu primeiro pensamento é: eu não vou dar dinheiro para essa pessoa. Mas você não pergunta de si mesmo: Senhor, é necessário que eu dê algo para esse irmão? As nossas reuniões públicas precisam atingir as pessoas que andam ao nosso redor e de redor, irmãos. As nossas reuniões públicas de domingo à noite precisam invadir as segundas-feiras, precisam chegar nas nossas casas, nos nossos lares, precisam chegar nos nossos trabalhos. Você é reconhecido como alguém que ama o Senhor no seu ambiente de trabalho? Você já teve a experiência de alguém chegar para você, sem você perguntar, e falar: você é um cristão, não é? Isso é uma forma de você testemunhar sobre o evangelho do Senhor. E toda vez que você morre para si mesmo, toda vez que você se entende que você precisa dar o seu tudo, você começa a morrer para si mesmo e Cristo ser exaltado na sua vida.
Nós precisamos ser uma igreja que compartilha de uma forma martírica, uma igreja sem medo, uma igreja que fita os seus olhos e tem Jesus como a sua única esperança. Jesus como a sua única esperança. Nós precisamos ser também uma igreja que compartilha de forma querigmática. Uma igreja que ama a palavra, que prega em alto e em bom som. Uma igreja que anuncia o que prega. O evangelho que ensina. Semana passada nós estávamos estávamos no evangelismo nosso, no Parque dos Bilhares. E nós oramos ali, dividimos o grupo, e eu saí só, estava com um adolescente, saí com ele junto, ele se dispersou e o Espírito Santo me fez olhar para um jovem que estava sentado, filmando a galera andando de skate, e eu como bom carioca cheguei para eles, e aí meu brother, como é que você está? Tranquilidade? Fé? Deixa eu te dar um papo. Deixa eu falar com você direitinho aqui. Por que você não está andando de skate? Você está filmando só? Eu não ando muito de skate. Meu namorado está ali do lado. E eu olhei para a cara dele e o Espírito Santo falou para mim assim: pergunta para ele se os pais dele são cristãos. E eu falei para ele: seus pais são cristãos, não são? E ele me disse sim. Ele regalou o olho e me disse sim. Então deixa eu te falar algo. Esse evangelho que te machucou não é o evangelho anunciado pelos discípulos, pelos apóstolos. Não é o evangelho que a igreja do Senhor Jesus precisa pregar nesses dias. Precisamos falar menos de nós e mais do Senhor Jesus. Precisamos ser uma igreja que compartilha de forma querigmática a palavra do Senhor, que ama a palavra, uma igreja que anuncia o evangelho em alto e em bom som, irmãos. Nós precisamos ter isso como responsabilidade. Romanos 10 diz que a fé vem por ouvir, e a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra do Senhor Jesus. Na medida que você proclama, na medida que você abre a sua boca, o evangelho, a palavra de Deus, entra no coração dessas pessoas que necessitam desse poder revigorador, essa ferramenta que o Senhor te deu e me deu, esse selo que você tem dentro de você. E vidas são transformadas, e vidas são alcançadas. Entenda algo, eu e você, nós não temos mais volta, irmãos. Você e eu, nós fomos alcançados por esse evangelho, e isso precisa queimar dentro de nós. Isso precisa ser uma verdade contínua dentro de nós. Nós precisamos pregar de uma forma querigmática dentro dos nossos lares. Precisamos preparar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes para aquilo que virá. E entenda algo que a gente passa despercebido ou entende de uma forma muito errada. Quando a gente fala do dia, o mau dia, o dia do Senhor, que é um dia mau, esse mal não tem a ver com a sua interpretação de mal. Esse mal tem a ver com um dia glorioso. Tem a ver com aquilo que é de mais belo, que é a volta do Senhor Jesus. Será que temos nos preparado para esse dia mau? Esse dia que antecede a volta do Senhor Jesus? Será que temos preparado os nossos filhos? Será que temos pregado em alto e em bom som sobre esse evangelho? Jesus vai vir para uma igreja madura,
Uma igreja que ama a sua palavra, que ama a sua presença, que tem o Senhor como precioso, que ama evidenciar os seus feitos. Os feitos do Senhor precisam afetar a nossa vida, meus irmãos. E eu quero te encorajar nessa noite a permitir que o Espírito Santo toque você, toque o seu coração de forma como nunca antes. Que você possa sair daqui revigorado, cheio de poder, com a sua convicção naquilo que é mais precioso, que é o Senhor Jesus Cristo, operando em você e através de você, em poder. Por isso precisamos ser uma igreja que carrega o poder de Deus, que estende esse poder, que expande esse poder, não só em Jerusalém, não só do outro lado da rua, mas nos lugares mais escuros do Amazonas, nos lugares mais escuros do mundo, até os confins da terra. Após esse revestimento, nós somos autorizados e enviados pelo Senhor Jesus ao mundo. Essa é uma igreja cheia do poder do Senhor, meus irmãos. Uma igreja que é autorizada pelo próprio Deus a sair da sua zona de conforto, a sair das quatro paredes e ter o mundo, e ter os confins da terra como seu alvo. Se cremos se desejamos a volta do Senhor Jesus, nós precisamos ser uma igreja como os irmãos em Atos, ou seja, uma igreja que evidencia esse poder, uma igreja carregada com o poder do Senhor. Somente pelo revestimento do poder do Espírito Santo, a igreja rompe com o comodismo, além das suas fronteiras. Existem pessoas, irmãos, que necessitam do avanço da igreja. Existem pessoas que estão em lugares distantes, que precisam ouvir desse evangelho. Nós precisamos ser uma igreja que rompe com as barreiras geográficas, com as barreiras linguísticas, com as barreiras raciais, com as barreiras culturais. O evangelista Lucas, ele diz que ele procurava enfatizar as variedades de culturas e línguas da multidão ali reunida em Pentecoste. E aqui é interessante que, embora todos fossem judeus da dispersação, eles estavam em Jerusalém, mas o que acontece? Os judeus de toda a redondeza, de todo o mundo ali, eles ouviram a pregação do Evangelho, mas em sua própria língua e de forma sobrenatural. Nós não somos testemunhas oculares, mas somos testemunhas espirituais do Senhor, anunciando essas boas notícias, anunciando essa boa nova que me alcançou e te alcançou, meus irmãos. É interessante que John Stott fala algo que, quando eu li isso mexeu comigo. Ele diz assim que, desde a época dos pais da igreja primitiva, a bênção de Pentecoste tem sido considerada como uma reversão deliberada e dramática da maldição de Babel. O que aconteceu em Babel? O povo se reúne e Deus faz o que com o povo? Ele espalha o seu povo. Ele coloca confusão no meio daquele povo. Aquele povo é espalhado. E o que acontece em Pentecoste, meus irmãos?
Deus junta o seu povo. Deus junta o seu povo de uma forma profética. E o que acontece? Eles não foram mais confundidos, os seus idiomas não foram mais confundidos. Pelo contrário, as barreiras linguísticas foram superadas naquele momento. Foi algo sobrenatural. E com o que isso tem a ver? E com um sinal de que as nações se uniriam a Cristo. Ou seja, Babel foi o fato de que Deus separa o seu povo, e Pentecoste é o fato de que Deus une o seu povo de uma forma sobrenatural. O avanço da igreja, você consegue compreender isso? Você consegue compreender o quanto isso precisa mexer comigo e com você, meus irmãos? Deus reúne o seu povo, Deus ajunta o seu povo novamente, com um compromisso, revestido, selados, com ferramentas, preparado para o avanço da igreja, para que o nome do Senhor Jesus fosse pregado em todas as nações. É interessante que sem esse poder não haverá investimento e nem esforço para o avanço da igreja. Às vezes a gente coloca barreiras financeiras, N barreiras para a proclamação do Evangelho. E nós só precisamos de uma coisa: nós precisamos desse poder, nós precisamos desse empoderamento, nós precisamos ser uma igreja, e eu estou caminhando para o final, nós precisamos ser uma igreja que carrega consigo os sinais e maravilhas. Nós precisamos ser uma igreja que carrega consigo, irmãos, os sinais e maravilhas do Senhor. Olha que Marcos 16 diz, eu vou ler para vocês, 16, 17 até o 20 diz assim: e estes sinais seguirão aos que creram em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Os sinais do Senhor precisam seguir a igreja do Senhor Jesus. Você consegue perceber isso? A igreja dos últimos dias é uma igreja que vai caminhar em poder sobre a terra. Uma igreja dos últimos dias vai ser uma igreja que vai carregar consigo sinais e maravilha. Os coxos vão andar, meus irmãos. Os cegos vão voltar a ver. A igreja dos últimos dias vai ser uma igreja que batiza pessoas. A igreja dos últimos dias vai ser uma igreja que cresce não só em sinais, mas também em poder, mas cresce também em número de pessoas convertidas. Os demônios vão ser expulsos, a salvação vai estar no nosso meio. Será que isso comove o seu coração? Será que isso incendeia o seu coração? Ou será que nós estamos ainda sendo cristãos que olhamos para dentro de nós mesmos e não percebemos o quanto o Senhor quer afetar a sua igreja, o quanto o Senhor deseja fazer isso em nós? Pentecoste é uma realidade para a igreja nos últimos dias. Uma igreja que caminha em poder no Senhor Jesus, uma igreja que evidencia os seus feitos, uma igreja
que testemunha do poder de Deus, não sobre si mesmo, mas sobre o poder de Deus. A igreja dos últimos dias é uma igreja destemida, que se movimenta, que sai na medida em que ela se move, os sinais o seguem. Oh, meus irmãos, isso precisa ser uma realidade pulsante dentro dos nossos corações. O evangelho do Senhor precisa ser pregado. Assim como após em Pentecoste, os discípulos foram ao mundo cheio de poder e sinais, sacudiram o seu tempo, a sua geração. Por quê? Porque eles sabiam que eles poderiam ser mortos, mas jamais matariam a mensagem do Evangelho. Nós podemos até morrer, mas os sinais que nos acompanham permanecerão vivos. Nós somos a igreja dos últimos dias. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Nós estamos sobre os ombros desse gigante. A igreja dos últimos dias, uma igreja destemida, está sobre os ombros desse gigante. Uma igreja que vai caminhar em poder. Uma igreja que vai testemunhar a mensagem do Evangelho, custa o que custar. Foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor te chamou nessa noite. Você não é um acaso, você é alguém que foi escolhido pelo Senhor Jesus. Por isso precisamos sair, irmãos, da esfera do só observar. Chega de sermos uma igreja que observa os atos e os feitos desses irmãos que marcaram a história. Nós precisamos buscar essas evidências que estavam sobre eles, e essas evidências que falam aos nossos corações, que pulsam os nossos corações até hoje. Os sinais e poder acompanharam aqueles irmãos e precisam nos acompanhar até hoje, e eles estão disponíveis aqui agora. Os sinais do Senhor estão disponíveis para mim e para você, meus irmãos. John Wesley falou: me dê 100 homens que têm como precioso, tem como temor não pecar contra Deus, e eu vou sacudir o mundo. Me dê homens com o coração em chamas. A convicção desse irmão era tanta que ele sabia que alguém cheio do poder de Deus era capaz de transformar a sua geração, era capaz de transformar o ambiente onde ele estava, era capaz de transformar o mundo que estava ao seu redor. Samuel Wesley teve uma impressão do Senhor na reunião em sua casa e se dirige a uma delegacia. E ele chega para o delegado e diz assim: eu quero passar uma noite com esse bandido. Esse bandido eles estavam condenados à morte. Só alguém cheio do Espírito Santo consegue ouvir e discernir. E a história conta que Samuel Wesley passou a noite. Você entende que por algum momento esse rapaz, ele poderia sofrer um dano na sua carne, na sua pessoa física,
mas ele escolheu ouvir a voz de Deus. E a história conta que nos últimos dias, antes da morte dessa pessoa, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser uma igreja destemida. E esses irmãos precisam, as histórias desses irmãos que chocaram o mundo precisam me afetar e te afetar. Eu não sei como você reage vendo isso, mas eu sou bem sincero para você. O meu coração se enche de temor, porque eu percebo o quanto eu preciso melhorar para que esse evangelho entre dentro de mim, para que eu me torne um homem cheio da presença de Deus, para que eu me torne um homem que avance e glorifique ao Senhor todos os dias da minha vida. Nós não podemos mais brincar de sermos crente. Essa realidade que bate a porta precisa entrar dentro de você e dentro de mim. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos e adorar a esse Deus grande, poderoso, santo,